Olá, está começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado para você que está nos acompanhando, então, pelo canal 15 da NET e para você também que foi lá no Unifra Online, o nosso canal do YouTube, clicou no programa Central do Esporte com a data de hoje e está acompanhando. E olha, a gente tem muitos assuntos para tratar no programa de hoje, mas antes de mais nada, deixa eu apresentar os nossos convidados. O professor Gilson Piber está presente aqui com a gente no estúdio. Mais uma vez, professor, muito obrigado pela presença. Tudo bem, Rogério? Tudo certo, tudo tranquilo. Legal. Hoje, para falar um pouquinho de futebol, para falar um pouquinho de odontologia esportiva, professor Gilson, e temos dois convidados. Dá para dizer que são convidados estrangeiros porque vêm de outra cidade, professor Gilson Piber? Hoje, mais do que nunca, né, regional, nosso Central do Esporte, praticamente estadual, vamos dizer assim. Né? Olha aí, eles vêm da onde? Hein? Silveira Martins, né? De Silveira Martins, nós temos aí o Rodrigo Savenhago, que é professor de Educação Física, e temos também o Jair Cielo, que é microempresário, mas está sempre aqui por Santa Maria, estava me falando nos bastidores aqui. E no próximo dia 25 de setembro, os dois lançam o livro O Esporte em Silveira Martins, 139 anos de história, que tem só, professor Gilson Piber, 552 fotos sobre o esporte lá de Silveira Martins. Mas antes de mais nada, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado Rodrigo, obrigado Jair pela presença aqui no Central do Esporte. Nós que agradecemos, né? É um prazer estar aqui, né? E contar um pouquinho dessa trajetória desse livro, né? Te agradeço, Jareta, Gilson Piber também pela oportunidade, né? E é sempre um prazer estar aqui. O prazer é nosso de recebê-los. Vamos então, professor, perguntar para eles. É uma Bíblia. Olha, tem muitas páginas. Para o pessoal de casa ter uma ideia, são 552 fotos, né? Mostrando as mais variadas equipes do lado do esporte em Silveira Martins, mas vamos deixar eles apresentar. Deu muito trabalho, Rodrigo e Jair, para escrever esse livro. É um trabalho de quantos anos, só para a gente ter uma ideia assim? 11 anos, Jareta. 11 anos de trabalho e quando a gente iniciou não imaginava que tomasse tanto tempo, né? O Gilson foi uma pessoa que presenciou algumas situações, eu sempre perguntava algumas coisas para o Gilson, né? Um auxílio em relação a informações de atletas, ex-jogadores profissionais, né? Aqui da região. E aí que jogavam lá na década de 60 e 70. Então foi um trabalho muito difícil, porque normalmente não se tem dados escritos, é só história oral. E como tal, a gente tem que ir atrás dessas pessoas. E de fato assim, difícil. Mais de 800 pessoas colaboraram com informações, né? Seja entrevistas, seja dados específicos, pontuais sobre o livro, né? Enfim, então é um trabalho de 11 anos, é um trabalho bem assim, longo, para finalizar com um livro de 768 páginas, 552 fotos. O Jair já confidenciava para nós aqui nos bastidores que o maior prazer de vocês não é financeiro, em nenhum momento vocês buscavam digamos assim, a recompensa financeira, professor Gilson. Eu acho que até tem contas a pagar ainda. Muito provavelmente, livro. Porque quem vai lançar um livro sabe das dificuldades que é. Agora, sempre se tem uma recompensa com um trabalho assim, né? E o Jair estava contando para nós que a recompensa muitas vezes é encontrar uma pessoa na rua e essa pessoa muitas vezes até não sabe, às vezes se tem ou não o nome citado no livro, mas tem parentes, alguma coisa assim, e a pessoa, Jair, muitas até acaba falando com vocês, conversando e deixando vocês emocionados, né? Principalmente pelo fato de que ela diz, poxa, tem aqui um registro histórico sobre o esporte em Silveira Martins e muito provavelmente isso vai ficar para os meus filhos, para os meus netos acompanharem o que eu fiz por esporte de Silveira Martins. É mais ou menos isso? É exatamente isso, eu diria. Olha, Jareta, na verdade é um trabalho assim muito emocionante, sabe, que a gente fez. Desgastante, um trabalho difícil, mas a recompensa vem nesse momento. Agora a gente começa a ver o quanto isso foi importante, sabe, para nós e para as pessoas, principalmente para as pessoas. Muitos, nos últimos dias, tipo, falam assim, olha, que trabalho legal que vocês fizeram. Mas eu vejo o trabalho, claro, nós, digamos, puxamos à frente isso, mas todas as pessoas que foram entrevistadas, elas fazem parte disso. Porque eu falei várias vezes para o Rodrigo também, se nós tivéssemos em casa, sentado em frente ao computador, com uma caneta na mão ali, não sairia o livro.
o livro só saiu graças ao pouquinho de cada um, ou bastante de cada um. Isso é uma realidade. Então, esse livro, todas as pessoas que foram entrevistadas ou emprestaram fotos, sabe, elas fazem parte desse livro. Elas têm uma parcela nesse livro. Que legal, muito, muito bacana saber disso. O senhor falava que é uma bíblia, professor Gilson. Quantas páginas será que tem esse livro? Quantas páginas são, hein, Jair? 768. E 68. 768 Quase páginas. 800 páginas. 552 fotos. As fotos tudo arquivo pessoal das pessoas que colaboraram? Ou vocês foram a algum museu, em algum local para buscar? Como é que foi isso, Arquivo pessoal, seja nosso. Sim. No meu caso específico, meu pai era fotógrafo na década de 60 e 70 na cidade. Assim, nessa época não existiam fotógrafos como hoje, que todo mundo tem uma digital, todo mundo pega o celular e fotos, né? Na época, então, assim, anterior a isso, era uma pessoa que vinha aqui de Santa Maria e se deslocava para Silveira, então era um evento. A fotografia era um evento. Então as famílias se preparavam para tirar fotos familiares ou uma festa e tal. Aí, posterior a isso, na década de 60 e 70, foi meu pai. Então eu, pessoalmente, tinha um registro muito grande fotográfico, né? E aí o Jair também, em relação às equipes que ele foi atleta. E depois a gente buscou com os entrevistados, né? O empréstimo, enfim. A gente já tem algumas fotos de algumas equipes aqui. E o principal objetivo de vocês, acredito, Rodrigo, e também Jair, é fazer um registro histórico, deixar um documento, em forma de livro, claro, com as equipes que formaram, acredito que as competições amadoras, enfim, o esporte de Silveira Martins, é isso? É mais ou menos isso. Assim, um livro dessa forma que a gente fez, a gente pretendia assim, deixar esse trabalho perpetuado, né? Ou seja, um livro fica para sempre. As entrevistas, as fotos, os dados históricos, eles ficam para sempre. Valorizar as pessoas, as entidades, né? Várias delas já não existem mais. São 263 equipes que a gente conseguiu buscar. Hoje perduram umas 12, 15 no máximo, né? Então, e pessoas, né, têm informações desde a chegada dos imigrantes italianos, 1877, em Silveira Martins, né, entendeu? Que eles trouxeram quais modalidades? Bocha, jogos de carta, né? Depois que foi incrementado por outras. Na década de 10, o futebol de campo, na década de 60, o voleibol, o futsal, o futebol 7, né, que começou no município. Né? O importante é que não é só futebol. Não é só futebol. Que outras modalidades ainda, Rodrigo? A gente buscou, são 26 modalidades esportivas que a gente achou no município. Claro que normalmente, assim, o Brasil, obviamente, é futebol. Silveira não ia ser diferente, não ia ser uma cidade atípica. O futsal, a bocha, por ter essa ligação com a imigração italiana, né? Além disso, o turf, lá se denominava carreira, corridas de cavalo, né? Foi muito forte no município, muito. Né? Tem histórias maravilhosas, né, Jair, sobre isso, né? Enfim, além disso, o basquete, o voleibol, além disso, outras modalidades assim pontuais, assim que não geraram muito tempo, tênis de mesa, que popular tinha competição, ping-pong, tinha competição, tudo tal, né? Enfim, algumas outras modalidades, mas em menor escala, né? Menor escala, mas essas normalmente são essas as que foram mais praticadas. Né, mais praticadas, perfeito. Jair, como é que é o trabalho de construção quando vai se fazer um resgate histórico, principalmente? Praticamente um entrevistado foi levando a outro, vocês tinham mais ou menos um mapeamento assim, de quantas pessoas deveriam ser ouvidas para transcrever esses relatos e colocar no livro? Ou foi bem como eu acabei de falar, assim, uma pessoa foi levando a outra, que foi levando a outra, que quando vocês viram, vocês tinham aí mais de 700 páginas para publicar? Na verdade, você montou um questionário, né, Rodrigo, inicialmente, e dentro disso a gente foi vendo o perfil de cada entrevistado. Né? É evidente, e de cada entidade. E de cada entidade, isso. É evidente que quando, ao decorrer do tempo, quando você chega lá mais ou menos na metade ali, aí já começa, tem um pouco que você falou, Giaretta, sabe? Aí uma pessoa começa a levar a outra, ou seja, você entrevista determinada pessoa sobre determinado assunto
E essa pessoa já lhe dá informação, olha, quem sabe também é fulano, o Pedro sabe, e a gente vai atrás disso, sabe? É mais ou menos por aí. Mas é uma coisa legal, porque tu tem um número X para entrevistar e acaba tendo mais pessoas que tu acaba conhecendo que tu não conhecia, enfim, e que sabe muito, sabe? E que vão em vários setores da mesma entidade, né? Eles não ficam fixados num, ou seja, a pessoa foi atleta, porque são equipes amadoras, né? A pessoa foi atleta, foi dirigente, trabalhou em outro setor, quer dizer, então as pessoas têm um domínio de informação muito grande por vivenciar em vários segmentos dentro da própria entidade, de outras entidades, não participa apenas numa, enfim. E a gente tinha uma experiência, eu Jair, anterior, tu falou, Jareta, o detalhe que a gente, para montar esses questionários, para saber quem entrevistar, a gente teve uma experiência anterior que foi o livro que a gente escreveu antes deste livro. A gente tem uma outra publicação sobre uma entidade, né, que é Qual é a entidade? Associação Conjunto de Esportes São Luís. Então, em 2004 a gente lançou esse livro, a gente permaneceu de 2000 até 2004 para fazer esse trabalho, né, do livro da equipe do São Luís, que foi campeão da Copa Razão, né, teve a Supercopa dos campeões da Copa Razão, então uma equipe no futebol amador assim, destacada. Bastante conhecido. Então... Para finalizar, Jareta, a pergunta, o mais engraçado que eu achei é que você tem um perfil de uma pessoa, por exemplo, que... olha, essa sabe muita coisa, sabe? Na verdade, essa não sabe tanto. E a que menos você acha que vai conseguir dados, essa sabe muito. Esse é um negócio, sabe, legal, sabe? A pessoa acaba sabendo muita coisa, a pessoa mais modesta e tal, mas ela sabe muita coisa. O questionário não é um questionário fechado, né? Que você faz a pergunta e ele responde. A gente faz a pergunta e deixa ele desenvolver o tema e dentro disso a gente vai buscando, tendo as referências, claro, né, do que a gente está buscando, né, as questões que a gente quer saber sobre as entidades, sobre a história, a participação dele, né. É a valorização das fontes, né? Exato. A história oral, certamente muitos dados, né, se confrontaram, né? Foi necessário buscar de repente uma terceira, uma quarta fonte, quinta fonte, para comprovar a veracidade do depoimento. Perfeito. Mas esse também é um trabalho de pesquisador, né? É um trabalho importante, inclusive na área esportiva, né? O detalhe é que normalmente assim não se deixa isso que é, a meu ver, o grande problema. Não se deixa documentado as coisas. Se perde muito. Nós percebemos isso na cidade, lá em Silveira, que as entidades não realizam o processo de atas para registrar, seja o evento por si só, seja o jogo, seja as reuniões, enfim. Então, a maioria das entidades não tinham atas, não tinham documentos. Com exceção de uma, né? Com exceção de uma, principalmente, né? E algumas outras que tinha pontualmente em determinado período isso, né? Enfim, e tinha, obviamente, tem o do Clube Agrícola Recreativo Sr. Martins, que foi fundado em 1885, tinha vários documentos em italiano, né, entendeu? Então era uma coisa até interessante para manusear aquelas atas antigas, enfim, tal, e que a gente tinha que fazer, né, a tradução disso, né, que não era fácil, porque... A gente está ouvindo o relato do Rodrigo, a gente está aproveitando para ver fotos, por exemplo, tem até a mulher aí, mulher, né? O voleibol, essa aí é uma equipe de São João da Valdebuia. Aí tem alguns atletas que foram profissionais, que jogaram lá, né? Valdebuia tem vinho bom, né? Tem, muito. O pessoal essa foto, Jareta, que eu te falei, a coisa que a Supercopa que o São Luís foi campeão. Título mais importante. Essa aí é a primeira foto que tem do próprio São Luís, em 64. Esse aí é o famoso São Luís da Vila Catani? O famoso São Luís, Aí campeão da Copa Razão, né? Copa Razão. O Goi, qual? O Goi, que foi atleta lá do São Luís, né, que foi profissional. Goleiro, né? Goleiro. Essa é o Liberdade, Grêmio Esportivo Liberdade. Década de 60 era a grande equipe do amador, assim, as equipes de Santa Maria tremiam quando jogavam contra essa equipe, né? Aí também do próprio Liberdade, né, uma equipe aí um tempo um pouco depois, 74 essa foto, né?
que participavam dos interdistritais, que era Silveira Martins pertencia, Silveira Martins foi um distrito de Santa Maria, de Santa Maria, né? E aí então jogávamos de interdistritais, né, que era muito famoso na década de 60 e 70, né? Enfim, depois decaiu. Hoje, creio eu que não sei se ainda é realizado, eu acho que não, em Santa Maria, né? Não, tem mais. Engana-se, por exemplo, que um livro assim, professor Gilson, Rodrigo e Jair, ele conta muitas vezes especificamente só o esporte. Só para a gente ter uma ideia, uma conversa também de bastidores aqui antes de começar o programa, eles estavam falando para a gente aqui que havia famílias, professor Gilson, que daqui a pouco uma única família formava uma equipe inteira, né, por conta de que os pais tiveram muitos filhos, aquela coisa toda. E hoje em dia isso não se repete mais. E uma coisa também que eu estava observando, olhando as fotos ali, é muito também a questão do uniforme, né? A camisa com gola, depois uma outra época não mais com gola, a listra às vezes maior, às vezes menor. Então tudo isso tem também todo um contexto social, muitas vezes até um contexto econômico, Jair e Rodrigo, que vocês acabaram descobrindo ao escrever esse livro. Eu gostaria que vocês contassem um pouco pra gente, principalmente, Rodrigo, aquela história de uns italianos que não sabiam falar português e levaram um grande susto aí numa época ali da década de 30. Antes disso, a questão do uniforme, era muito difícil adquirir um uniforme década de 40, 50, 60. Então, assim, o processo de conseguir um uniforme, que aqui em Santa Maria também era porque o custo era muito elevado, então muitas vezes vinha de São Paulo, uma pessoa tinha um caminhão e tal, fazia viagens e tal, e trazia o uniforme, né? O uniforme normalmente só a camiseta. Que expectativa, imagina. O calção ficava a cargo das pessoas. Olha aí, tem mais fotos aí pra gente acompanhar. E aquela história, Gereta, que você me disse, né, que eu contei antes, assim, nos bastidores. Sim. Década de 30, havia uma proibição de falar o idioma italiano. E documentação também. O clube, que hoje é Clube Agrícola e Recreativo Silveira Martins, havia um nome italiano nele, porque ele é de 1885. Sociedade Italiana de Mutuo Soccorso Umberto Primo. Sim. E aí trocou o nome e tal. E na época era não se podia falar dialecto, né, o italiano, né? Foi por conta da Segunda Guerra Mundial ali, né? Que já entre a primeira e a segunda e não podia falar. E aí então aconteceu uma situação onde alguns até estavam jogando carta, o Cinquilho, o Tressetti, que eram de origem, né, italiana. E a delegacia da época era em Dona Francisca. E ficaram sabendo que tinha pessoas que estavam falando dialeto lá e que não podiam falar e tal, que seriam conspiradores, conspiravam contra o Brasil. Né? E pessoas de 80, 90 anos de idade, óbvio que não iriam ficar fazendo isso, né? Ainda mais que moravam bem no interior e tal. E a polícia foi lá e prendeu um número significativo de pessoas. Por conta de que falavam italiano. Por conta de que falavam italiano. E foram até a delegacia, enfim. Só que apenas um sabia falar português. Os demais, apenas dialetos italianos. E como é que esse pessoal todo se comunicava daí, Rodrigo? Sim, eles falavam através do dialeto vêneto, mantuano, furlan, trevisan, que eram os quatro que dialetos assim. E eles chegaram na delegacia, foram até uma cela, conduzidos a uma cela, e aí a partir disso, como um deles falava, né, conseguia falar português, foi ele que intermediou e chegou até o delegado, e o delegado disse, não, vocês não podem falar, estão conspirando. Aí ele provou que eram pessoas de idade, que não tinham nenhuma condição de estar conspirando. Aí o delegado disse, não, nós temos um trâmite legal para ser preenchido, né, questão burocrática e tal. Aí você vai para a cela novamente, daqui meia hora, vai o carcereiro e solta todos vocês. Quando ele chegou na cela, aquela expectativa, e aí o que aconteceu, falando, lógico, claro, no dialeto deles, né? E eles, não, o rapaz falou assim, infelizmente, a gente vai ser degolado, enforcado. Imagina o susto, né? Não vai ter volta. Daqui a meia hora, isso vai acontecer. Foi uma choradeira, né? O pessoal ficou... Que história aí, Rogério. Apavorado. Né? E aí, mediante isso, quando o policial chegou para soltar as pessoas, né? E o policial não sabia falar nenhum desses dialetos, né? O policial apontou, por favor, né? Vocês estão livres. Estão liberados. Estão soltos. Eles não entendiam o que o policial estava falando e achavam que estavam sendo conduzidos para a forca, né? Aí ninguém queria sair. E o policial, incrédulo, né? Não querem sair?
O que houve? E aí, novamente, uma choradeira, e não vou ver meu filho, meu neto, minha esposa, enfim e tal. Né? E aí, quando perceberam aquele que fez essa esparrela, que falou isso, ele pegou e começou a rir. E as pessoas perguntaram para ele, né, por que tu está rindo? Tu vai morrer e está rindo? Né? Aí ele não se conteve, disse, não, é brincadeira, nós vamos ser soltos e tal, é só uma brincadeira, para fazer quase que permaneceram lá, Gilson, porque iam matar o cara dele. Indignado e tal. Que loucura, que situação. Ô Jair, e uma história curiosa que você tenha relatado aí, daqui a pouco no livro, tenha descoberto por conta do livro, conta para nós aí, acredito que você deve ter alguma história, muitas histórias você deve ter, mas por conta de tempo aqui no Central do Esporte a gente não consegue relatar todas, mas você deve ter pelo menos uma curiosa. Eu tenho muitas histórias curiosas, claro. Tinha uma entrevista em Cachoeira do Sul de um zagueiro. Ele jogava no São Luís, esse zagueiro. Muito bom zagueiro. O pai dele foi o primeiro técnico do São Luís. E aí, o Rodrigo não podia, eu fui nessa entrevista em Cachoeira. As entrevistas foi feita gravada, sabe, no gravador. A questão do tempo, não tomar muito tempo, né? E o cara era dono de uma funerária, era e é dono de uma funerária. Aí eu fui até Cachoeira, eu fui de carona com um cunhado meu até, né? Que ele foi para Cachoeira, fui lá. Liguei pro cara, disse, não tem problema nenhum, pode marcar. Tal horário, tá marcada a entrevista, passa aqui. Tudo bem, cheguei no horário combinado e nós estávamos numa sala central na funerária, né? Confesso que eu não sou muito chegado a isso, não, sabe? Essa questão. Né? E nunca entrei numa funerária, gostaria de nunca entrar, mas entrei porque para essa finalidade, Sim. Enfim. E aí eu estava sentado falando com o dono, e até por sinal é meu primo, o dono, né? E aí, num determinado momento que nós estávamos fazendo entrevista com ele, o cara abre a porta e passa com o caixão perto. E pediu para ele, olha, esse é de 1,90 m, ele disse, né? E quando eu vi quando me deparei com aquela cena aí, meu Deus do céu, eu tinha que parar a entrevista, né? Desliguei o gravador e parei a entrevista, que lá me deixou meio né? Constrangido, aquela coisa toda, Sim. né? E o cara começou a dar risada, ficou rindo desse episódio, né? E aí depois o cara saiu e pronto, aí começamos a conversar e tal. Mas naquele momento o negócio que me chamou a atenção, sabe? Aí não há superstição que resista, né? Mas o Jair Giaretta teve uma experiência dessas, assim, numa partida. Eles foram fazer um amistoso com uma equipe de Faxinal do Soturno, Cruzeiro de Faxinal do Soturno. Rivalidade total. E aí não tinha como ir o transporte para esse deslocamento. Aí eles alugaram um carro funerário, que era o que sobrou na cidade naquele momento, né? Sim. Aí se deslocando com o carro funerário, quando se percebe um carro funerário, as pessoas ficam, né, indagando quem faleceu, quem é... E era uma equipe que estava dentro, uns 7 ou 8 jogadores, outros foram com outro carro, enfim, né? Sim. E um abria a janela de vez em quando e dizia assim, o homem está vivo, o homem está vivo, o homem está vivo. Por conta de uma brincadeira, né? Pessoal, eu quero saber de vocês também, professor Gilson, pode me ajudar aí. Esse tipo de resgate, professor Gilson, ele é tão importante porque a gente lembra, e pegando assim o atual momento vivido, né? A gente tem uma série até de equipes profissionais de cidades que não são de capitais, que são do interior, e a gente vê uma série de equipes, professor Gilson, muitas vezes definhando, acho que essa é a melhor palavra para definir, definhando, né, por conta de problemas financeiros e tudo mais. E aí eu lembro, por exemplo, que as próximas gerações daqui a pouco nem vão descobrir quem são essas equipes. Mas a partir do momento que surge um trabalho como o do Rodrigo e o do Jair, isso é um resgate que fica para sempre, né? É um resgate que coloca muitas equipes de uma maneira assim, eterniza aquilo que equipes, seja na cidade A, B, C, seja uma cidade metropolitana ou não, do interior, eu acho que imortaliza o trabalho que é realizado por essas pessoas, né? Olha... É interessante, e eu até pego um gancho, né? Na questão Inter-SM e Rio-Grandense, né, muitos ex-profissionais, né, jogaram lá em equipes, né, de Silveira Martins e do interior. Quem tem uma participação maior, assim, de, entre aspas, né, cedência de atletas para essas equipes, deu para fazer esse comparativo? Não, como foi o principal, década de 60 e 70, foi o momento onde que as equipes de Silveira Martins, elas buscavam muito jogadores profissionais para quando
Inter Santa Maria, Rio Grandense, Guarani Atlântico. Do próprio Guarani Atlântico. Vários também, que não estavam jogando naquele dia, né? Não tinham nenhum jogo pela Ou sua no período agressão. de férias. Ou no período de E férias. saía um cachê, Ganhavam um cachê, ou mesmo até às vezes só por amizade, às vezes, enfim, dependia de cada situação. Porque pagava viagem, alimentação, aquela festinha depois do jogo. Depois do jogo, né? Enfim, então era comum isso, né? Tanto que teve o clássico silverense da década de 60 e 70 era o São Luís e o Liberdade. E numa oportunidade o São Luís buscou 9 jogadores do Inter de Santa Maria e o Liberdade 8 do Rio Grandense. Então foi um Rio-Nau. Isso em fevereiro de 66, para ser mais preciso. Em Silveira Martins. No dia, dá para citar os nomes aí? No final de semana seguinte, o Inter de Santa Maria jogou contra o Grêmio, perdeu de 2-0 do Grêmio de Porto Alegre, e vários desses jogadores estavam nessa partida na semana anterior. Cite alguns nomes. Santo, Jaburu, Louro, Zico, Papico, Guinho, Pingo. Do lado do Inter SM. Laranjeira. O Laranjeira, o Gon, né, que era. Do outro lado tinha o Davi, Jairo Ribas, né, enfim, um número grande, foram 8, né, do Rio Grandense. Né. Dupla Rio-Nau também figurando no livro. Esse livro, né? E uma das grandes dificuldades nossa foi essa. Várias vezes eu me servia do Gilson, né, falava com ele que era porque a gente gostaria de ter, porque foi um número muito grande, o Liberdade, mais de 90 jogadores, a gente tem listado, mais de 90 jogadores profissionais jogaram lá. Do São Luís, da mesma forma, né? E a gente queria descobrir o nome completo dessas pessoas, não só o apelido, né? E assim, o nome completo. E esse foi um grande problema, porque não se tem esses dados. Os clubes não têm. Os clubes não têm esse registro, né? Não tem esse registro. É exatamente isso que eu falava dessa questão do resgate histórico, mas principalmente da documentação, daquilo que vai ficar para as próximas gerações. E até na própria federação vocês tentaram buscar, né? Não tem também. Também não havia. Não veio um retorno, não veio um retorno, mas assim, a probabilidade era pequena de ter essas informações. Sim, mas o mais importante é que vocês conseguiram concluir a obra, conseguiram catalogar aí 552 fotos, mais de 700 páginas contando o esporte, futebol, bocha, enfim, outros aí nesse livro. Lançamento 25 de setembro, pessoal. Isso vai ser lá em Silveira Martins. Deixa eu adivinhar. É uma cidade de colonização italiana. Sim. Vai ter polenta, galeto. O que vai ter lá no vai ter risoto aí. Vai ter risoto? Em parte você acertou. Em parte eu acertei. Em parte acertou. É mais ou menos isso? Conta para nós aí, como é que vai ser esse lançamento lá, Jair? O lançamento será às 10 horas da manhã, né? Em ponto, Domingo, 10 horas. 25 de setembro. 25 de setembro. Após o lançamento, às 12 horas, é o almoço. Galeto, risoto, salada maionese, outras saladas, pão, enfim, mais ou menos por aí, né, Rodrigo? Coisa grande. O almoço é só mediante uma reserva, né? Caso contrário, não, porque é muita gente. E o salão, na verdade, suporta só 1.090 pessoas para almoçar. Só 1.090. E aí, pelo que a gente está notando, assim, está percebendo eu acho que vai ficar muita gente sem almoçar. Vai ter gente por lá de fora. Mas a questão do pessoal, porque tem muitas pessoas que não almoçarão. Vou ter que fazer 2 chamadas. É verdade. Mas, assim, eu creio que passa das 2.000 pessoas no dia do evento. No dia do evento para receber, enfim, para acompanhar esse Até pela amostragem que a lançamento. gente tem do livro anterior que a gente lançou, que era uma agremiação só, uma equipe só. Sim, que era o São Luís, né? Era o São Luís, 700 pessoas no lançamento do livro do São Luís. Sim. E de um momento onde não se tinha, como se tem hoje, uma internet, sites de relacionamento, Facebook, que a gente consegue fazer essa divulgação. Sim. A própria mídia era bem menor. Mais restrita, enfim e tal. Então, assim, naquele momento foram 700 pessoas no lançamento de uma agremiação apenas. Agora que é toda uma cidade, quer dizer, toda uma cidade. Na verdade, assim, é o que nós estávamos falando antes, assim, nos bastidores. É muito grande o número de pessoas que não residem em Silveira,
que hoje não tem vínculo mais com o Silveira, mas que teve num dado momento. Sim. Né? Seja para ir jogar lá, ir participar de eventos esportivos lá, ou que moraram lá e hoje não estão mais lá. Né? Então, assim, várias cidades do estado, fora do estado, para esse evento vêm pessoas do Paraná, enfim, que vêm para esse evento. Sim. Legal. Estamos falando do São Luís, o Jair foi vice-presidente, foi presidente interino lá também, Jair. Perfeito, perfeito. E relata um pouquinho da tua experiência aí no livro, não? Não, sobre isso no livro do São Luís, sim, mas Sim. desse aqui não. Esse é mais recente, não. Eu pensei que ele era Liberdade, cara. Tem uma cara de Liberdade. Olha a cara dele. Na verdade... Ficou chateado agora. Na verdade, eu joguei desde os 13, 14 anos no São Luís. Né? Sim. Saí para jogar quando fui jogar tipo estadual de amadores e alguns campeonatos municipais, tipo Júlio Castilhos, Santa Maria, eu joguei Que muitos posição? campeonatos. Eu jogava de atacante, centroavante. Centroavante. Olha aí. Eu fiz E era teste. goleador? Teve um amistoso, Gilson, do São Luís lá, contra o Inter de Santa Maria. O Inter de Santa Maria foi com metade da equipe profissional e metade dos juniores da Sim. época, né? O São Luís ganhou de 3-1 em 15 minutos de jogo, né, Jair? Não, 15 ou 20 minutos de não, jogo. 20 minutos. 20 minutos de jogo, estava 3-0, 3 gols do Jair, né? Larguei, E Se larguei. naquela época um tirei. programa do domingo à noite já oferecesse música, ele pedia música. Podia pedir Respeitem música. esse homem. Podia Mas pedir música. eu jogava razoavelmente. Mas eu fiz teste no Santa Maria, no profissional, em 87. Era o Tadeu Menezes, que era o técnico. E eu lembro muito bem que eu não lembro de um senhor que tinha uma loja na Presidente Vargas e em seguida ele faleceu. Era o presidente. Sim. Se O professor vocês- Gilson vai ter que me ajudar nessa. Vai, aí. agora eu não estou lembrando agora. Eu sei que um tio meu conseguiu com ele para que eu fizesse teste. Eu estava fazendo os testes. E eu vim a Santa Maria de ônibus e o presidente me levou na Vila Figueira porque estavam reformando o gramado no Presidente Vargas. Presidente Vargas. E eu lembro como fosse hoje. Não era Luiz Cláudio Melo? Exatamente. Luiz Cláudio Melo. Exatamente. Luiz Cláudio Brasil de Melo. Isso. E ele me disse, olha, Jair, eu tinha feito 2 ou 3 testes. Tchê, tu tá indo muito bem. Só que eu não estava jogando de centroavante, e sim de ponteiro direito. Ele disse, em seguida, eu te mando embora daqui. Ele disse, e me mandar para um time do interior. Eu te arrumo a jogar no time do interior. Mas eu trabalhava numa fábrica de facas, eu era empregado, trabalhava numa fábrica de facas na época. Sim. E aí, eu sempre fui pobre, nunca tive condições financeiras e olha só. E o dono me disse assim, o negócio é o seguinte, Jair, ó, tu escolhe, ou tu segue um ou tu fica aqui. Dessa maneira não dá, né? O que um cara faz numa indecisão? Fiquei trabalhando na fábrica de facas. O mundo das facas ganhou o Jair e o futebol perdeu. Né? Mas esse Ponteiro direito era ou um atacante. uma situação que acontecia e em Silveira Martins, assim, a gente Muito conseguiu frequentemente. 8 jogadores que foram jogadores profissionais nascidos. Isso que eu ia perguntar. Nascidos lá. Dá para citar alguns? Clemor Balém, que foi prefeito de Silveira, Isso. foi comandante lá em Porto Alegre da Brigada Militar. Militar. Um deles, enfim, são vários, são 8. Só que a grande maioria ficava nessa situação conflitante. O que aconteceu com o Jair? Eu vou jogar profissionalmente ou eu vou me dedicar a um outro ramo? profissão, E enfim. normalmente esse outro ramo dava uma compensação maior sim, financeiramente sinceramente. e descartava. Então, várias pessoas lá de Silveira não foram profissionais por isso. Um caso, eu acredito que vocês tenham ouvido falar do Penacho. Já ouviram falar do Penacho? Sim, Penacho. Penacho é segundo primo meu. Eu me criei jogando com o Penacho. Penacho batia muito bem na bola, né? Batia. Fazia gol de falta. E bate muito de bem meia na bola. distância. Continua jogando Com ainda. seus 49 anos, veteranos agora, aliás 19. 50, eu tenho 50 e o Penacho um ano mais novo. Joga muita bola. O Penacho fez teste no Inter, inclusive o Inter fazia amistosos para fora e levava ele. Só que o Penacho planta na lavoura, eu plantava assim, bastante, era um agricultor meio forte, jamais sairia da lavoura para jogar futebol, principalmente que o salário, a gente sabe que o salário não é nada, né? Profissionalmente, aquela época não era tão compensava, atrativa. Eu vou compensa, colocar não assim, compensa. né? Muito Com bem. certeza, com certeza. Quero agradecer a presença do Jair Cielo, microempresário. Goleador. Também, goleador, né? Goleador. Do Rodrigo Savenhago. Que é o preparador autores. físico do time. Olha aí que legal, hein? Exatamente, professor de educação física.
autores do livro, né? O Esporte em Silveira Martins, 139 anos de história, com lançamento no próximo dia 25 de setembro, lá em Silveira Martins. Reservas, então como é que o pessoal faz aí para reservar? Ainda tem ingresso? Como é que é, Jair? Como é que o pessoal faz para entrar em contato? Porque, na verdade, assim, Jareta, a gente vai lançar o livro às 10 horas e ao meio-dia o almoço é a cargo do Salão Paroquial da Igreja Santo Antônio de Pádua, né? A gente, assim, não organiza o almoço, a gente apenas, assim, divulga, porque as pessoas de fora de Silveira, principalmente, adorariam ir no evento e após o evento... Faz um convite italiano aí, vamos ver como é que é. Vai me complicar, né? Não, mas o nome do livro italiano, como é que é? O nome do livro vai ficar difícil de saber agora. Jair, não. Mas não querem arriscar o italiano? Não. Deixamos quieto. Nem no dialeto? Nem no dialeto, é difícil, né? Mas assim, um dos telefones que as pessoas, se tiverem interesse de participar lá e quiserem comer um delicioso risoto, uma maionese e um galeto italiano lá, que é show de bola, 99 20 41 42. É um dos telefones. 9920 41 42. Isto. O pessoal pode entrar em contato. É uma das pessoas que pode, né, reservar, né, e um evento marcante. O Gilson já é uma das pessoas que já confirmou, né, Gilson? Já. Vai estar presente lá. Que Mas legal. eu acredito que o Giareta vai pensar nesse lance. Eu acredito que vai pensar principalmente por conta do cardápio. Por conta do cardápio eu estou começando a pensar. Pessoal, sucesso para vocês nesse livro, parabéns pelo trabalho. Tomara que não pare por aí, já escreveram 2, quem sabe um terceiro, vão pensando aí, sem pressão, sem nada, mas já vão pensando no terceiro. Muito legal e muito gratificante para nós tê-los aqui, professor Gilson Pigro, aqui no Central do Esporte. A gente faz 1 minuto de intervalo para na volta falar sobre odontologia esportiva. Olha, um assunto muito interessante. Tem gente que não imagina, por exemplo, se um jogador tem uma cárie no dente lá, se isso interfere ou não no rendimento dele. Depois do intervalo nós vamos explicar em que ramo atua assim, o profissional aí que cuida principalmente dessa área e que é responsável muitas vezes por dar aí uma força maior, né, um aditivo para aqueles profissionais, por exemplo, que são de alto rendimento. 1 minuto e já estaremos de volta. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. O programa Central do Esporte está de volta. Muito obrigado para você que nos acompanha pelo canal 15 da NET e também pelo Unifra Online, que é o nosso canal do YouTube. Falamos sobre a história do esporte em Silveira Martins no primeiro bloco e neste segundo bloco o nosso assunto agora é odontologia esportiva. E sobre esse assunto, gentilmente, a gente fez um convite, ela aceitou o nosso convite, a professora Janice Marim, que é professora do curso de odontologia do Centro Universitário Franciscano, está conosco aqui no Central do Esporte. Professora, desde já, muito obrigado pela sua presença. E eu gostaria de já começar perguntando para a professora, por que é tão importante hoje um atleta de alto rendimento, ou até mesmo um atleta de final de semana, né? Aquele que joga um futebolzinho aqui ou acolá, cuidar dos dentes, claro que por uma higiene bucal, sem dúvida nenhuma, mas o quanto daqui a pouco um relaxamento da saúde bucal pode interferir no rendimento de um atleta, professora? A odontologia esportiva hoje no Brasil ela está muito bem inserida porque nós temos uma nova especialidade que existe, foi reconhecida pelo CFO desde o ano de 2015, desde o ano passado. Então existe já uma especialidade na odontologia
e que é a odontologia do esporte. Então, ela, na verdade, ela traz tudo na odontologia para o esportista, especialmente o de alto rendimento, que são nos clubes, né? Sim. Alguns clubes já existe assim muito bem inserida a odontologia, tem clubes como o Botafogo, o Atlético Mineiro, eles já têm uma equipe de odontologia que cuidam dos seus profissionais, né? Então eles cuidam desde a saúde básica, que os cuidados não são diferentes do restante da população, né? Na verdade, a odontologia esportiva ela é igual ao restante da população. Sim. Então, são aqueles cuidados básicos preventivos e curativos, que é o que nós fizemos na odontologia, né? São os cuidados preventivos com higienização, com restaurações menores, até a curativa, onde tem as restaurações e tratamentos mais complexos. Então, a odontologia, ela abre um leque imenso na odontologia esportiva, que é desde o respirador bucal, né, que é um tratamento odontológico, através de aparelhos ortodônticos, onde o paciente não só se preocupa com a estética, como também com a respiração. Sim. Eu estava lendo agora meio-dia rapidinho, porque não é a minha área de especialização, e eu estava lendo que um artigo trazia que um respirador bucal ele diminui em torno de 20% o rendimento esportivo dele. E claro que outro maior problema é o foco de infecção, né? Que uma cárie, ela inicia, a doença odontológica, ela inicia por uma cárie e ela vai passar por uma infecção, né? Corre uma cárie, ela atinge a polpa, que é o dentro do dente, né? Ali está acompanhada a dor, né? Sim. E a dor, ela traz todos os transtornos, tanto para uma pessoa com atividades normais, quanto para um atleta, ou muito maior num atleta, né? Porque muitas vezes o atleta ele não dorme de noite e ele vai trazer um problema, ele traz o problema psicológico pelo estresse dele estar com dor, né? A gente sabe que a qualidade de vida ela é muito alterada pela dor. Em função pela dor. Professor, eu lembro de um caso, por exemplo, assim, atletas, por exemplo, que tem problema com sisos, né? E aí muitas vezes os sisos, o professor Gilson Pibrio estava também vendo na internet e tudo mais, eles acabam, muitas vezes o atleta não consegue fechar a boca direito, ou na hora de dormir não consegue muitas vezes respirar direito, e às vezes até durante a própria atividade física, ele tem uma certa dificuldade por conta da arcada dentária dele para respirar. E claro que consequentemente isso origina, por exemplo, só para rapidamente a gente citar, há problemas, por exemplo, de dores musculares, né? Daqui a pouco fatores que acabam provocando muitas vezes câimbras, né? O próprio rendimento dele. De que maneira hoje a odontologia, professora, pode minimizar isso, além desses aparelhos respiradores e tudo mais? Há cirurgias, acredito que talvez para corrigir isso também, né? O dente do siso, que é o terceiro molar, ele é um dente que quando ele não está completamente erupcionado, ele acaba ficando uma partezinha, uma camadinha de tecido gengival em cima que inflama frequentemente, especialmente associado a uma má higienização. O que acontece? Quando ele está inflamado, o paciente não consegue normalmente higienizar e daí inflama mais. Isso a gente tem um nome, claro, que na odontologia, que é pericoronarite, e isso ocasiona o quê? É um processo inflamatório que pode tornar-se infeccioso com a persistência da inflamação, acaba acumulando mais placa e torna-se infeccioso. E realmente, muitas vezes o paciente não consegue fechar a boca, ele não consegue falar, ele não consegue se alimentar e acaba tendo toda uma alteração sistêmica, né? Na verdade, a odontologia hoje ela está muito associada a alterações sistêmicas no corpo humano. Então, o processo inflamatório ele não é só local, né? A gente sabe que o que acontece, quando eu tenho um processo inflamatório, todo o meu corpo está respondendo. Então, há associações, inclusive, de alteração de reparo de lesões musculares nos atletas, né? Especialmente o de alto rendimento, por conta de focos infecciosos, não só do siso, como tratamentos endodônticos, que são tratamentos decanais, né? Que essa é a minha área de especialização, essa eu poderia falar um bom tanto mais.
E o que acontece? Que são processos inflamatórios crônicos que permanecem e que causam uma alteração sistêmica nesse paciente, né? Então, eu tenho mediadores inflamatórios não só no local, em todo o corpo, né? Todo o meu corpo estará respondendo. E lesões musculares vão responder de maneira diferenciada, especialmente o reparo dessas lesões que está muito associado ao atleta de alto rendimento. Né? Professor Gilson, eu acho que é exatamente isso que a gente vê, isso que a professora acaba de falar, a professora Janice, e às vezes a gente vê um atleta lá, né, da seleção brasileira, enfim, poxa, mas de novo esse jogador está com tendinite, de novo esse jogador teve um problema na coxa, no músculo e tudo mais. Eu acho que tem tudo, para não dizer muito a ver com isso que ela acabou de falar, né? Me chamou a atenção o processo a parte inflamatório. dos focos infecciosos, né? Oriundos de uma higiene bucal mal feita, né, em jogadores mais ainda. E, professora, as pessoas, né, se fala em 1, 2 vezes ao ano, pelo menos, irem ao dentista, fazer essa higiene bucal correta. A gente sabe que nem todas as pessoas têm condições. E os atletas, né, geralmente se faz no início de temporada, mas como a senhora disse, pelas questões de focos infecciosos que atingem a parte muscular, muitos desses atletas eles são obrigados a fazer um tratamento mais longo, né, no intuito de recuperar, né, esse foco e deixar a parte muscular, né, apropriada para a prática esportiva. A odontologia não é diferente, né? Esses focos infecciosos, eles advêm da não higienização e, consequentemente, a cárie, consequentemente, a doença endodôntica, né, que é do tratamento de canal, e, consequentemente, a infecção a nível sistêmico, porque eu tenho um processo inflamatório crônico naquela região de tecido ósseo. O atleta é quase uma máquina, né? Exatamente, o que não é diferente das demais pessoas. Inicialmente a gente começa com uma parte preventiva, mas não dá para eu fazer preventiva num paciente que está já com alterações. Então, eu estava lendo e o Atlético Mineiro, eu acho que o Atlético de Minas? Sim, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, exatamente. O futebol não é a minha área, né? Não, é a minha área. Né? Muito bem. Falando no Galo Vingador. Ela trouxe 2 informações que eu não sabia. Por exemplo, o Atlético e o Botafogo. E o Botafogo, os dois, eles têm umas equipes. O que eles fazem? Que eu estava lendo no protocolo odontológico deles. Eles trazem o atleta novo e eles vão fazer toda essa parte curativa, que seriam os tratamentos, essa parte de restauração, de tratamento de canal, remover infecção e depois a manutenção preventiva. Então eles fazem palestras de como o paciente higienizar, então orientações de higiene oral, como o paciente manter, quantas vezes o paciente ou o atleta vai voltar ao consultório, quantas serão necessárias conforme está a cavidade bucal dele. Se ele tem mais cárie, ele vai voltar mais. Se ele tem tratamento de canal, ele vai voltar quantas vezes forem necessárias ou quantos dentes ele tem atingido por essa doença endodôntica, que é o que trazem o foco infeccioso em si. Sim. Né? Eu lembro, Rogério, do Eustáquio Araújo, Tacão, né, que foi treinador de futsal da seleção brasileira na década de 90, e ele era odontólogo. E ele foi o responsável pelo tratamento, né, na boca do Ronaldo Nazário. Né, ele era mineiro, acompanhava o Ronaldo Nazário. Todos nós sabemos, né, das dificuldades que o Ronaldo Nazário tinha, né, na questão de dentes quando começou a jogar bola. Né? E o Tacão se colocou à disposição e fez esse tratamento, essa recuperação. Perfeito. Né? E por isso, muitas pessoas dizem que o Ronaldo Nazário atingiu o rendimento que atingiu e foi o grande jogador que foi por conta de um belo tratamento dentário realizado pelo Tacão, é isso, exatamente, né, professor Gilson? Eu quero perguntar para a professora, a gente já está na reta final, professora, assim, ó, a gente sabe também que o professor Gilson também já tinha tocado no assunto, que nem todo mundo tem acesso, né? Geralmente, para atletas de alto rendimento, esse tipo de tratamento, ele é muito caro? O que envolve, assim, além de, claro, dessa ida frequente ao dentista, desse cuidado, né, igual como todo e qualquer, digamos, como uma pessoa sedentária, por exemplo, né, o atleta também tem que ir e tudo mais, mas é um tratamento muito caro quando tem que se fazer reparos e tudo mais ou não? O tratamento odontológico, ele não é um tratamento caro em si, né? Claro que tem alguns tratamentos que são mais demorados e isso varia muito exatamente pela necessidade do paciente.
nós temos também várias opções, né? Nós temos opções mais caras, nós temos opções mais baratas, então, e claro que depende da necessidade desse paciente. Se esse paciente, se ele tiver 10 tratamentos de canal, ele vai ter um custo, se ele tem um, ele vai ter outro custo. Se ele tem um dente para repor, que ele tem que, de repente, colocar um implante para melhorar o processo de mastigação, melhorar a articulação, né, que a gente nem falou, que também acaba trazendo lesões, ele também vai ter um custo. Então, isso é muito relativo à condição condição bucal desse paciente. Associada à situação. Exatamente. Né? Rapidamente sobre a articulação, professora, a senhora tocou num assunto bem interessante. Seria hoje um dos principais motivos, se não o principal, a questão da mandíbula aqui, da articulação, talvez um grande gerador de lesões? Não sei se a literatura odontológica traz alguma coisa sobre isso. E acrescentando, a gente é de uma época ainda da criança chupar bico, né? Né? Que os pais não deixavam chupar bico porque criava, né, prejudicava a dentição, enfim. E hoje, né, como é que está essa questão também, mais a do Rogério? A articulação hoje tem não é exatamente a área que eu estudo, mas tem uma boa prevalência de doença muscular. Por quê? Quando nós perdemos os nossos dentes, e isso é muito frequente na infância, especialmente os primeiros molares, a nossa articulação ela começa a não ficar mais simétrica. Então, nós temos problema de desenvolvimento muscular e de dor, na maioria das vezes associada a perdas precoces de dentes permanentes. Né? Então, há grandes relatos de dor e há atualmente muitos estudos e tem pessoas que com certeza sabem muito mais do que eu sobre articulação, que poderia inclusive colaborar mais com você. Mas com certeza é um fator de dor muscular. Né? Quanto à chupeta, ela pode alterar a respiração, né? Porque ela acaba alterando o crescimento facial da criança e com isso pode alterar, dependendo também da frequência de que essa criança usa essa chupeta, de por quanto tempo essa criança usou a chupeta. Então, o bico ele pode ter uma alteração, especialmente se ele for prorrogado por muito tempo. A criança continua fazendo uso até muito grande, né? 30 segundinhos? Vamos lá. O uso dos aparelhos, né? Quanto antes melhor, uma pessoa, por exemplo, de 50 anos, se ela botar o aparelho para correção, corrige, leva mais tempo? Hoje corrige. Tudo se corrige com ortodontia. Quanto ao tempo, eu não sei, porque eu iria estar falando algo que eu não tenho muito conhecimento, se leva mais tempo no adulto ou na criança. O ideal é o acompanhamento da criança, porque começa com aparelhos ainda não fixos quando ela é menor, né, e vai ajustando. Então, claro que se a criança conseguir usar o aparelho mais cedo, ele vai ter menor tempo. Né? Mas em toda idade é possível fazer correção ortodôntica hoje, ficar com um sorriso não só bonito, né? Porque a questão não é só a estética, exatamente, como a funcional. Né? Ótimo, que excelente. aula, hein? Baita aula. Passou muito rápido. Está Muito encerrando legal. o programa já. Professora Janice Marim, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Central do Esporte. Espero que a senhora aceite novos convites nossos aí para participar do programa. Foi muito proveitosa mesmo a sua participação. A professora que ministra aulas aqui no Centro Universitário Franciscano no curso de Odontologia. Muito obrigada. Professor Gilson, Estarei muito obrigado à disposição. também. Ótimo. Muito obrigado também pela participação. Voltamos na próxima semana, professor. Voltamos, né? Exatamente. Daqui a 7 dias ou daqui a 15 dias estaremos de volta então com a nova edição do Central do Esporte. Um grande abraço a todos e até lá.